O Canadá está farto e prestes a revidar contra os Estados Unidos da América. As relações entre os dois países andam tensas ultimamente. O governo americano ameaçou seus antigos aliados do Canadá com medidas desde tarifas até anexação completa. Mas e o Canadá? Ele tem um pequeno trunfo na manga, algo que os Estados Unidos da América podem não ter previsto. Neste episódio do The Infographics Show, exploraremos o audacioso plano do Canadá para fazer os Estados Unidos da América pagarem. Em 2025, os Estados Unidos da América ameaçaram o Canadá com uma tarifa de 25% em todas as importações, deixando todos apreensivos. Depois de atrasos e idas e vindas políticas, as tarifas entraram em vigor em 4 de março. Por que os Estados Unidos da América impuseram tarifas ao Canadá inicialmente? Segundo o presidente dos Estados Unidos da América, o Canadá não tem feito o suficiente para conter a entrada de migrantes indocumentados e fentanil pelos Estados Unidos da América através da fronteira norte. Contudo, em 2024, somente 43 libras de fentanil foram apreendidas vindas do Canadá, enquanto 21 mil libras foram apreendidas na fronteira com o México. Essa atitude deixou muitos especialistas atônitos. Eles não compreendiam por que o peso de um Border Collie em fentanil atravessando a fronteira em um ano era considerado uma ameaça tão grande, considerando a presença já massiva da droga nos Estados Unidos da América. Ainda mais intrigante, o acordo comercial que o presidente continua chamando de injusto, alegando que os Estados Unidos da América subsidiam o Canadá em 200 bilhões de dólares por ano, é justamente o acordo que ele assinou em seu primeiro mandato, em outubro de 2018. Para reduzir o impacto, o presidente emitiu uma ordem executiva permitindo que as importações canadenses, em conformidade com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, Acordo Estados Unidos-México-Canadá, evitem temporariamente as tarifas. Mas há uma pegadinha. O alívio durou até 2 de abril. Depois, as tarifas voltariam. Mas essa isenção não cobre a maioria dos produtos canadenses. De fato, 62% das outras importações ainda são afetadas pelas novas tarifas. Porém, setores-chave têm algum alívio. Energia e potássio, 2 grandes segmentos do comércio canadense. O Canadá é o maior exportador de energia para os Estados Unidos da América e esses setores terão uma tarifa de apenas 10%. Economistas indicam que os Estados Unidos da América não subsidiam o Canadá, mas têm um déficit comercial com o país, principalmente nas exportações de energia. Esse déficit não é de 200 bilhões de dólares, mas sim de 63,3 bilhões, valor que se transforma em superávit para os Estados Unidos da América se desconsideradas as importações de energia. Contudo, para negociar um acordo mais vantajoso com o Canadá, os Estados Unidos da América impuseram tarifas de 25%, afetando principalmente os setores de energia, madeira e automóveis. Apesar dos Estados Unidos da América serem os maiores produtores de petróleo do mundo, muitas de suas refinarias precisam de petróleo bruto pesado para operar, sendo que 60% deste é importado do Canadá, onde existe em abundância. As refinarias poderiam ser reestruturadas para não dependerem de petróleo bruto, mas isso levaria anos e custaria bilhões de dólares. E o petróleo bruto não é a única importação de energia canadense da qual os Estados Unidos da América dependem. Os Estados Unidos da América importam quase todo o seu gás natural e 85% de sua energia elétrica do Canadá. Os Estados Unidos da América importam quase metade de sua madeira do Canadá, chegando a 28 bilhões de dólares em 2021. Com 94% das moradias nos Estados Unidos da América construídas com madeira, isso cria um grande problema para potenciais proprietários, em um país onde a moradia já está se tornando inacessível para muitos. A indústria da construção dos Estados Unidos da América estimou que as tarifas sobre a madeira canadense aumentarão o custo da casa média em 9 mil dólares. Mesmo que os Estados Unidos da América pudessem produzir toda a madeira necessária domesticamente, o que levaria pelo menos uma década, segundo a análise da Fast Markets, seria provavelmente impossível sem derrubar uma parte significativa das florestas protegidas do país. Contudo, o setor industrial mais afetado e possivelmente o mais vocal sobre os danos das tarifas sobre o Canadá são as montadoras de veículos dos Estados Unidos da América. As indústrias automobilísticas canadense e americana
se tornaram tão entrelaçadas que basicamente funcionam como uma grande cadeia de produção. Fabricantes de automóveis em Detroit, Michigan, e fábricas na vizinha Windsor, Ontário, trocam peças de carros e terceirizam processos de fabricação constantemente. Os fabricantes de carros dos Estados Unidos da América dependem muito do Canadá, importando 1,24 milhão de veículos, sendo o quarto maior exportador para os Estados Unidos da América atrás de México, Japão e Coreia do Sul. O ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau chamou as tarifas de estúpidas, enquanto os Estados Unidos da América insistiram em manter relações amigáveis com o Canadá durante o processo. Mas parece que o sentimento é unilateral. Muitos canadenses boicotaram produtos e cancelaram viagens aos Estados Unidos da América, virando as costas para o país, sem um educado pedido de desculpas para amenizar a tensão. Segundo o New York Times, os voos do Canadá para os Estados Unidos da América caíram 21% após as tarifas de Trump entrarem em vigor. Mas essa não é a única forma que o Canadá planeja revidar contra as ameaças dos Estados Unidos da América, como você verá em breve. As ameaças dos Estados Unidos da América não foram apenas econômicas, mas também territoriais. Houve várias sugestões sobre o Canadá se tornar o 51º estado dos Estados Unidos da América. 77% dos canadenses se opõem, em algum grau, a se juntar aos Estados Unidos da América. Então, a ideia de ser o 51º estado é principalmente um sonho americano. O atual primeiro-ministro Mark Carney deixou muito claro que o Canadá não está à venda e nunca estará. Os Estados Unidos da América responderam que nunca se deve dizer nunca. Então, independente do que o Canadá diga, as ameaças do governo americano não estão totalmente descartadas. Então, o que o Canadá pode fazer? Eles estão testando um plano no momento. Observando um mapa dos Estados Unidos da América, uma grande e rica parte do país está separada dos 48 estados contíguos pelo Canadá. E esse lugar é o congelado, belo e massivo estado do Alasca. O primeiro-ministro da Colômbia Britânica, David Eby, ameaçou dificultar o acesso ao Alasca, impondo pedágios em estradas antes livres de impostos no Canadá. E isso é um problema porque a Colômbia Britânica é a província pela qual os caminhões precisam passar para chegar ao Alasca. Você pode estar se perguntando, por que eles não voam sobre o Canadá para chegar ao Alasca ou vão de navio? Embora isso funcione para algumas cargas, não funciona para todas. Suprimentos e materiais que precisam chegar urgentemente ao Alasca ou que têm alto valor geralmente são entregues por caminhões. Segundo a 49th Freight, quando a carga precisa chegar rapidamente do território contíguo dos Estados Unidos da América ao Alasca, em 7 a 10 dias de lugares distantes como Dallas, Texas, e requer equipamento maior que 40 pés ou não pode ser transferido em trânsito, o transporte rodoviário é ideal. Caminhões comerciais percorrem cerca de 1.400 milhas na rodovia do Alasca de Dawson Creek, cidade na Colômbia Britânica, até Fairbanks, no Alasca. Devido às relações amigáveis entre o Canadá e o Alasca, caminhões geralmente trafegam pela província sem pagar impostos. Apesar da maior parte das cargas para o Alasca ser enviada por navio, 27% das mercadorias importadas e exportadas de e para o estado ainda são transportadas por caminhão, segundo a Royal Alaskan Movers. Isso representa 596 milhões em bens exportados do Alasca para o Canadá e 753 milhões em bens exportados do Canadá para o Alasca. Isso é o bastante para assustar muitos alasquianos que dependem de cargas enviadas. A diretora executiva da Associação de Caminhoneiros do Alasca, Jamie Benson, disse que está profundamente preocupada com a proposta de bloquear ou impor tarifas sobre produtos que passam pelo Canadá para o Alasca. Ela acrescentou que essas ações elevarão muito os custos de transporte, afetarão as cadeias de suprimentos e aumentarão os preços de itens essenciais dos quais os alascãs necessitam. A Colômbia Britânica não é a única província canadense ameaçando os Estados Unidos da América. O premier de Yukon, Ranjit Pillai, anunciou que as lojas de bebidas da província, que faz fronteira com o Alasca, vão parar de importar de empresas americanas. Ademais, empresas americanas que antes poderiam ter acesso a contratos do governo de Yukon, agora enfrentarão restrições. Pillai enfatizou que seu problema não é com os alasquianos, mas com as ações e ameaças do governo americano.
Ele afirma que nossas vidas e economias estão interligadas para nossos amigos e familiares no Alasca. Essas medidas não são direcionadas a vocês, mas devemos fazer o possível para defender nosso país, soberania e modo de vida. Além disso, Pillay pode estar pensando em entrar no jogo de pedágio ele mesmo. O primeiro-ministro afirmou ter ouvido de vários eleitores sobre o interesse em aplicar pedágios no tráfego comercial dos Estados Unidos da América rumo ao Alasca. Pillay afirmou que a implementação de pedágios levaria tempo, pois a província precisaria construir as estações e contratar funcionários para operá-las. Contudo, ele ressaltou que não seria difícil de processar, já que existem estações de pesagem obrigatórias para caminhões indo ao Alasca via Canadá, onde cabines de pedágio poderiam ser facilmente adicionadas. Ademais, o Yukon não é cortado por centenas de estradas. Existe uma rodovia principal que vai até o Alasca, apelidada de Alcan, Alasca, Canadá. Quanto ao primeiro-ministro da Colômbia Britânica, EB interromper o tráfego para o Alasca não é o único plano que ele tem em mente. Ele já orientou seu governo provincial a parar de comprar produtos americanos quando há alternativas. Ele pediu às lojas de bebidas em sua área para parar de vender álcool de estados liderados por republicanos, o que inclui o Alasca. E o Alasca está em conflito. Alguns políticos, como o senador do Alasca Dan Sullivan, reagiram com ameaças próprias. Ele alertou que, se o Canadá restringir o transporte de caminhões dos Estados Unidos da América para o Alasca, poderia pressionar o Congresso ou o presidente a aprovar leis ou ordens visando navios de cruzeiro dos Estados Unidos da América no Canadá. Segundo as regulamentações vigentes, os cruzeiros com destino ao Alasca precisam fazer uma parada obrigatória no Canadá, algo de que as economias litorâneas dependem parcialmente para o turismo e a receita de transporte. Sullivan alertou que as taxas sobre caminhões são um jogo perigoso para o Canadá, e isentar os navios de cruzeiro das paradas poderia custar bilhões ao país. Ele afirma que vamos trabalhar para que nossos navios de cruzeiro contornem seus portos, o que ajudará muito nossa economia. Isso ajudará tremendamente nossa indústria do turismo e realmente prejudicará o turismo deles. Já a Câmara dos Representantes do Alasca optou por uma abordagem mais diplomática. Em março de 2025, aprovaram a resolução conjunta da Câmara 11 reconhecendo a soberania e autodeterminação do Canadá, contrapondo-se à retórica do governo dos Estados Unidos da América. A resolução também instou os governos federais a resolverem rapidamente a disputa tarifária. Eles afirmaram que a legislatura do Alasca se opõe a medidas comerciais restritivas ou pedágios que prejudicariam a relação única entre o Canadá e o Alasca, ou afetariam negativamente suas economias integradas. Republicanos e democratas na Câmara aprovaram a medida. Até o líder da maioria republicana na Câmara, Chuck Kopp, pediu que os dois países colaborem amigavelmente para solucionar a questão tarifária, respeitando a integridade territorial e a soberania de ambas as nações. Ademais, essas ameaças dos primeiros ministros das províncias não possuem total apoio de seus eleitores. De fato, várias cidades localizadas na rodovia Alcan dependem tanto do transporte comercial quanto do turismo dos Estados Unidos da América na estrada para sua sobrevivência. A viagem de carro para o Alasca é um grande sonho para muitos. Empresários locais e prefeitos ao longo da rota temem que as crescentes tensões, tarifas e ameaças mútuas reduzam sua clientela. Cidades como Fort Nelson, na Colômbia Britânica, que já enfrentam dificuldades econômicas, temem pelo futuro. Rob Fraser, prefeito da municipalidade regional das Montanhas Rochosas do Norte, que inclui Fort Nelson, declarou: "Cada dólar estrangeiro que entra aqui é importante para nós." Brian Stanley, dono do Triple G Hideaway veículo recreativo Park and Restaurant, compartilhou sentimentos parecidos, afirmando que os turistas americanos são essenciais para manter o local funcionando. O proprietário local do Super 8 Motel, Murray Ebbs, disse: "É uma porcentagem significativa viajando para e de Alasca. Motoristas de caminhão comerciais, turistas e membros militares em trânsito para as estações militares do Alasca." Parece que o Premier Abe ouviu algumas dessas preocupações. O projeto de Lei 7, conhecido como Lei de Resposta à Tarifa de Estabilização Econômica, foi apresentado no Canadá. EB esclareceu que o projeto visa dar à província a opção de aplicar pedágios ao tráfego comercial dos Estados Unidos da América
Outros estão preocupados com quão abrangente é a linguagem no projeto de Lei 7 e se isso poderia possivelmente violar um tratado internacional. Segundo críticos, o projeto de Lei 7 não especifica se os pedágios seriam apenas para o tráfego comercial, o que poderia afetar também o turismo privado. Isso traria problemas maiores, pois enquanto cerca de 10 mil caminhões comerciais passam pela Colômbia Britânica rumo ao Alasca anualmente, o número de turistas é muito maior. Apesar da falta de números específicos para viajantes rodoviários, em 2018 um total de 97.200 visitantes chegaram ao Alasca, por rodovia ou balsa. Outra questão geopolítica importante pode ser a violação de um tratado de 1977, que rege o uso da rodovia Alcan. O documento afirma que taxas cobradas de viajantes americanos na rodovia também devem ser cobradas de canadenses. O tratado foi criado pois a rodovia foi construída pelos Estados Unidos da América antes de ser transferida à administração canadense. No entanto, o primeiro-ministro Webb não parece muito preocupado com isso. Ele questiona por que a Colômbia Britânica deveria aderir aos tratados, já que os Estados Unidos da América parecem não respeitá-los. Resumindo, uma escalada da guerra tarifária entre os dois países aparentemente não beneficiaria quase ninguém e prejudicaria a maioria dos envolvidos. Agora vá conferir tarifa que destruiu a economia americana em apenas semanas ou este outro vídeo bem aqui.